Bom dia a todos e a todas. Essa é a segunda aula de cálculo vetorial e tensorial. E como a gente viu na aula passada, definimos o operador gradiente que age em campos escalares. Lembrando que campos escalares aqui são simbolizados pela função f, definidas no aberto de R3 e tomando valores reais. Tá? Então, o gradiente é um campo vetorial. O gradiente de campo escalar é um campo vetorial, ou seja, ele é a derivada de f em relação a x na direção y, mais a derivada do f do campo escalar em relação a y na direção j, mais a derivada do campo escalar em relação a z na direção k. Como um operador simplesmente, isso daqui é simplesmente são as derivadas parciais nas respectivas direções das suas coordenadas. Este é o primeiro tipo de operador diferencial, o gradiente. O segundo tipo que vamos estudar nessa aula é o divergente. A interpretação do divergente, antes de defini-lo, é importante a gente saber pelo menos a intuição da interpretação do divergente. Ou seja, a gente vai mostrar que o divergente ele mede se o campo vetorial ele está associado a uma fonte, exatamente a alguma fonte. E isso, pessoal, vocês podem pensar exatamente como mecânica de fluidos, exatamente uma fonte de água, por exemplo, tá? E também pode pensar como eletromagnetismo, a fonte do campo elétrico, por exemplo, uma carga elétrica é a fonte de um campo elétrico. Ou um poço ou sorvedouro, que é exatamente o contrário de uma fonte, ou seja, aquilo que absorve. Então, por exemplo, aquele buraco na pia é exatamente um poço. Ou seja, quando você abre a torneira, a água escorre através daquele ponto, daquela abertura na pia, daquele buraco na pia. Em um dado ponto, o importante é que o divergente ele mede a magnitude da fonte, se o campo vetorial ele descreve fonte ou sorvedouro, num dado ponto. Ou seja, já que ele é um campo, ele varia de ponto a ponto, geralmente. E ele mede a dispersão ou divergência dos vetores de campo num determinado ponto. A gente vai ver por que isso ocorre. Portanto, é natural definirmos o divergente. Consideramos aqui, como na aula passada, um campo vetorial f maiúsculo que depende das coordenadas x, y, z. Ele tem então componentes f1 na direção x, f2 na direção y, f3 na direção z. Essas três componentes que formam o campo vetorial são campos escalares. É exatamente a generalização da geometria analítica. Lá, um vetor era um vetor coluna de três componentes. Aqui a única diferença é que o formalismo é análogo, só que agora são funções escalares. Isso aqui é um escalar, só que é uma função. Ou seja, é um número, mas o valor deste escalar varia de ponto a ponto, de acordo com essa função. O divergente de um campo vetorial é um campo escalar. Ou seja, só lembrando aqui na aula passada, o gradiente ele pega campos escalares e leva em vetores, em campos vetoriais. O divergente é recíproco, ou seja, ele pega campos vetoriais e leva num campo escalar. Ou seja, quando você avaliar esse objeto em um ponto, vai dar um número. O divergente de um campo escalar, de um campo vetorial, denotado por o nabla pontinho, produto escalar com f, é exatamente a soma
das respectivas derivadas parciais das componentes do campo vetorial em relação às coordenadas. Ou seja, se o campo vetorial tem coordenadas F1 na direção I, F2 na direção J e F3 na direção K, o divergente dele é a derivada do F1 em relação a x, mais a derivada do F2 em relação a y, mais a derivada do F3 em relação a z. Vamos fazer aqui um exemplo para ficar bem claro isso. Calcule o divergente do vetor posição. O vetor posição, ele é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Portanto, o divergente, utilizando a definição, é a derivada da componente x em relação a x, está aqui, componente x do campo vetorial, mais a derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. Né? Derivada de x em relação a x é 1. A derivada de y em relação a y é 1 também. E a derivada do z em relação a z é 1. Ou seja, a divergência, né, o divergente do campo do vetor posição é igual a 3. É um número. Nesse caso é constante. Poderia ser uma função, o que não é o caso. Né, neste exemplo. Calcule, né, vamos ver o exemplo 2. Calcule o divergente do campo vetorial, onde o campo vetorial depende de x, y, z, da seguinte maneira. Ele é x3y² na direção y, z² na direção j e zy na direção k. Portanto, utilizando a definição do divergente, ele é a derivada da componente x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y, está aqui o termo, mais a derivada da componente z em relação a z. A derivada de x ao cubo y² em relação a x, né, y² é constante, então fica imutável. Derivada de x ao cubo em relação a x é 3x². Aqui eu estou derivando z² em relação a y, que é 0. E aqui eu estou derivando zy em relação a z, ou seja, somente sobra o y. Portanto, o divergente do campo vetorial, deste campo vetorial, é 3x² y² mais y. Ou seja, ela é uma função, é um escalar. Né? Isso daqui é um escalar. Né? Ele é um número quando eu avalio essa função em um determinado ponto. Aqui eu plotei, né, eu fiz no matemática o gráfico desse campo escalar. Quando o divergente for um campo escalar em 2 dimensões, ou seja, só depende de x e y, dá para fazer o gráfico do campo escalar como a gente viu na aula passada. Ou seja, a cada ponto, né, vocês estão vendo aqui que ele não é constante, claro, ele muda de ponto a ponto, mas a cada ponto, né, ele associa um valor, um valor numérico. Se a gente plotar todos os pontos, dá esse gráfico aqui. Bom, exemplo 3. A interpretação do divergente é muito importante. Então, este exemplo 3. Calcule o divergente de f, onde f, o domínio que é todo R2, e o contradomínio, a imagem também é R2. Ele toma pontos do plano e leva nos mesmos pontos do plano. Ou seja, o f é a função identidade. Né? Ele toma o vetor posição e leva no vetor posição. E o gráfico desse campo vetorial, né, a gente viu como desenhar, fazer o gráfico de campos vetoriais. Você pega o ponto e atacha nesse ponto o valor do campo vetorial. Né? A gente viu isso na aula passada, está aqui o gráfico. Agora, olhem só que interessante. Quando calculamos o divergente, né, como as componentes aqui são x e y, então o divergente vai ser a derivada do x em relação a x, mais a derivada do y em relação a y. Isso daqui é igual a 2. Como esse valor é constante, maior, né, aqui é constante e é positivo, significa que há uma fonte. E claramente, através desse gráfico aqui, vou aumentar para vocês verem, claramente há uma fonte. Né? Por exemplo, se vocês imaginarem isso daqui como
como um fluido, né, hidrodinâmico ou aerodinâmico, né, o ar, ou a água, ou qualquer líquido, enfim, vocês podem imaginar que aqui no centro não está saindo nada, né, não está escoando, não há escoamento de fluidos aqui no centro, mas à medida que eu saio do centro, esse escoamento vai ficando cada vez mais forte. E dá para ver por esses vetores, eles estão saindo da origem. Então isso representa uma fonte. Notem, pessoal, que isso daqui é um mero exemplo. Tá? É um único exemplo. É bastante ilustrativo nesse caso da fonte. Agora vamos ver um exemplo, né, exemplo 3, esse daqui. Agora vamos ver um exemplo, que é o exemplo 4, que é exatamente o contrário aqui. O F, vamos calcular o divergente de F, onde o F ele pega vetores do plano e inverte o sinal desses vetores. Então, só para saber daqui, né, só para a gente enxergar isso, é exatamente o contrário. A definição é análoga ao exemplo 3 do slide anterior, porém, existe esse sinal negativo aqui. E isso implica que agora os vetores estão entrando, né? Eles estão indo de fora para dentro, na direção radial, em relação à origem. E quanto mais você afasta da origem, mais forte é a intensidade deste campo vetorial, que dá para calcular a intensidade do campo vetorial exatamente a norma do campo vetorial. Tá? A norma desse campo vetorial é raiz de x quadrado mais y quadrado, ou seja, está crescendo à medida que você afasta da origem e é zero na origem. Né? Agora, o divergente. Se a gente calcula o divergente desse campo vetorial, aqui o divergente do campo vetorial. A derivada da componente x, que é menos x em relação a x, aqui embaixo, né? Mais a derivada do menos y em relação a y. Vai dar menos 1, que é menos 2. Então, em todo ponto do plano, o divergente do campo é constante, é menos 2. Isso daqui é menor que zero. Isso daqui é um poço ou um sorvedouro. Né? Vocês podem imaginar, então, que existe uma atração desse campo em relação ao centro do sistema de coordenadas. Tá? Vocês podem imaginar aqui como um campo magnético, por exemplo, bastante utilizado em mecânica de fluidos, né? Enfim, existem vários exemplos físicos que são descritos por este tipo de campo vetorial. E agora, um outro exemplo também que a gente já viu na aula passada, o campo vetorial ele toma pontos do plano de coordenadas xy e leva em menos yx. Já estudamos este campo vetorial na aula passada e isso daqui ele tem a representação no plano, né? Ou seja, se em cada ponto do plano atacharmos este vetor, como a gente fez na aula passada, encontraremos esta representação gráfica. E isso daqui claramente é um vórtice de orientação de mão direita. Ou seja, a quiralidade desse fluido, desse escoamento, ele é positivo. Tá? Pela regra da mão direita, se vocês fizerem a regra da mão direita, então o polegar estará apontando para vocês. Tá? Se a gente calcular o divergente desse campo vetorial, olhem só, derivada da componente x em relação a x vai dar zero, porque a componente x é menos y, mais a derivada da componente y, que é igual a x, em relação a y, que dá zero também. Então concluímos que o divergente de f é igual a zero. Toda vez que o divergente de f é igual a zero, for igual a zero, globalmente, né, isso daqui é zero, zero é constante, ou seja, em todo ponto do plano o divergente é zero. Isso significa que o fluido é incompressível.
Não há fontes, tampouco há sorvedouros. Tá? Então a gente diz que o fluido é incompressível, ou também uma notação bastante comum, uma denominação bastante comum em eletromagnetismo é solenoide, em homenagem aos solenoides. Né? A gente diz que um campo cujo divergente seja igual a zero, ele também é chamado solenoidal. E a gente vai ver isso na aula 3, porque o campo magnético ele é solenoidal, ou seja, o divergente do campo magnético é sempre igual a zero. Tá? Então aqui, né, só relembrando, existem 3 possibilidades gerais. Quando o divergente for maior que zero, ele é uma fonte. Quando for menor que zero, ele é um sorvedouro ou um poço. E quando ele for igual a zero, a gente chama esse fluido, descrito pelo campo, por um campo vetorial cujo divergente seja igual a zero, de fluido incompressível ou solenoidal. Exemplo 6. Calcule o divergente de F, onde F é um campo constante, ou seja, ele pega vetores no plano e leva nesse vetor de abscissa 3 e ordenada 2. Ou seja, dá para ver nesse gráfico que o campo é constante. Qualquer ponto do plano, você vai atachar a este plano o vetor de abscissa 3 e ordenada 2, ou seja, o vetor de componentes 3 e 2. Ao calcularmos o divergente, vai dar a derivada do 3 em relação a x, que é zero, mais a derivada do 2 em relação a y, que é zero. Ou seja, esse fluido é incompressível. Tá? Porque o divergente dele é igual a zero. O campo, né, vetorial, ele é incompressível. Agora, nós vimos que o divergente pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, naturalmente. Só que esses exemplos que a gente viu, eles são exemplos globais, ou seja, o divergente é zero ou diferente de zero, né, nesses exemplos que a gente já viu, para todo ponto do espaço. Mas isso nem sempre acontece, isso raramente acontece, aliás. Por exemplo, nesse exemplo 7, né, calcule o divergente do campo vetorial. O campo vetorial ele pega pontos do espaço, né, coordenadas x, y, z, e leva nessa função. A coordenada x do campo vetorial é exponencial de x. A coordenada y é yz. E a coordenada z é menos yz quadrado. Tá? Então, o exercício pede o seguinte, o exemplo. Calcule o divergente neste ponto, 0, 2 e menos 1. Então, primeiro vamos calcular o divergente com uma expressão geral. Né? O divergente é a derivada da componente x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. A derivada do exponencial de x em relação a x é o próprio exponencial de x. A derivada de yz em relação a y só vai sobrar o z. E a derivada de menos yz quadrado em relação a z vai sobrar menos 2yz. Tá? Isso daqui é uma função. Agora, calculando o resultado no ponto 0, 2 e 1, ou seja, x é igual a 0, y é igual a 2 e z é igual a menos 1. Então é só substituir aqui. Ó. X é igual a 0, z é igual a menos 1, y é igual a 2 e z é igual a menos 1. Então se a gente substituir esses valores aqui, vai dar 1 menos 1 mais 4, que é igual a 4. Então neste ponto 0, 2, 1, 0, 2 menos 1, o divergente é positivo. Ele vale 4 e é positivo. Tá? Nessa interpretação do divergente, se o F descrever o escoamento de um fluido, então, como o divergente neste ponto 0, 2 e menos 1, ele é maior que zero, a interpretação é que o fluido escoa através do ponto, tá? Através desse ponto. Agora, se a gente calcular este divergente, aqui, ó, esse divergente, que é essa função, no ponto 0, 1 e 1, que é outro ponto do espaço, aqui vamos substituir o 0, aqui vamos substituir o 1 e aqui também o 1. Então vai dar
exponencial de 0 mais 1 menos 2. Tá? Isso daqui, pessoal, só uma coisa aqui. Aqui tem que ser... Aqui tinha que ser menos 2. Vamos escrever aqui. Ó. Aqui, perdão, aqui tinha que ser 2. Tá? 2. 2, então, mais 2. Aqui tem que ser, então, mais 2. E aqui tem que ser menos 2, menos 2. Então, isso daqui tem que ser menos 4. Tá? Então, vai ficar 1 mais 2 menos 4. Tá? Vou escrever aqui embaixo de novo, para não dar problema. Aqui tem que ser um 4, né? Menos 4. 1 mais 2 menos 4 é menos 1, que é menor que 0. Ou seja, nesse ponto 0, 1 e 2, o divergente é negativo. Ou seja, nesse ponto, o fluido escoa para dentro deste ponto. Tá? Então a gente tem que analisar o comportamento global ou local do campo. Nesse caso, onde o campo vetorial é mais complicado e o divergente é uma função, né? Essa função ela pode variar de ponto a ponto. Então, em alguns pontos, vocês podem ter o divergente positivo, em outros pontos, negativo. E se vocês calcularem aqui no ponto 0, 1 e 1, vai dar 0. E pode ser. Então, em cada ponto, o divergente pode variar. Determine, exemplo 8. Determine se esse campo vetorial ele é incompressível ou solenoidal. Né? Para que ele seja incompressível, o divergente do campo vetorial tem que ser igual a 0. Tá? Esse daqui é o gráfico desse campo vetorial. Tá? Esse aqui é exatamente o gráfico desse campo vetorial. E se a gente calcula o divergente dele, como aqui ele só está em duas dimensões, então o divergente é a derivada da componente x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y. Se derivarmos x² y em relação a x, vai dar 2xy. Se derivarmos y em relação a y, vai dar 1. Está aqui. E se derivarmos menos xy² em relação a y, vai dar menos 2xy. Esse 2xy, então, corta com menos 2xy. O divergente é igual a 1, que é positivo, né? Sendo igual a 1, ele é diferente de 0, portanto, o campo vetorial dado não é incompressível. Né? Lembrando que para ser incompressível, o divergente dele tem que ser igual a 0. Uma propriedade muito importante do divergente é essa daqui. Essa daqui é a regra da cadeia para divergentes. Tá? Ou seja, dado um campo escalar em um certo domínio, em um campo vetorial, né, com um certo domínio U em R3, ambos eles têm que ser de classe C1, ou seja, derivadas parciais dos campos têm que ser contínuas. Então essa propriedade fala que o divergente do produto entre um campo escalar e um campo vetorial é o campo escalar F vezes o divergente do campo vetorial mais o gradiente de F produto escalar com o campo vetorial. Vamos demonstrar essa propriedade. Tomemos um campo vetorial de coordenadas F1 na direção I, F2 na direção J e F3 na direção K. Como eu já disse na primeira aula, tanto faz representarmos em coordenadas cartesianas em notação de versores ou em notação de vetor coluna. Tá? Vocês decidem. Aqui, para essa demonstração, fica mais fácil ver como vetor coluna, o campo vetorial. Portanto, o divergente do campo escalar vezes o campo vetorial, né? Eu estou representando aqui o campo escalar,
né, que é uma função que toma pontos e leva nenhum escalar, ou seja, ele só tem uma componente, e o campo vetorial. Agora, vocês lembram de geometria analítica que quando a gente tem um escalar multiplicando um vetor, eu posso multiplicar cada componente do vetor por este escalar. Então, essa primeira igualdade, ela vem da geometria analítica. Vocês podem pensar esse campo escalar é um escalar. Então, vocês multiplicam primeiro cada componente deste vetor, né, do campo vetorial, pelo escalar. Então, está aqui a primeira igualdade. Tá? Então, agora eu utilizo a definição do divergente. O divergente o que é? É a derivada da primeira componente em relação a x, está aqui embaixo, mais a derivada da segunda componente do vetor em relação a y, que escrevemos aqui embaixo, mais a derivada da terceira componente do vetor em relação a z, que também está escrito aqui embaixo. Tá? Agora, como fzinho, né? E F1, F2 e F3, todo mundo é campo escalar, eu posso simplesmente derivar, utilizar a regra da cadeia, do produto, né? Segue-se que a derivada de FF1 é a derivada do f em relação a xf1, né? A derivada do produto dessas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A mesma coisa eu posso fazer para o ff2. Derivada da primeira vezes a segunda em relação a y, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a y. E, analogamente, finalmente, para o ff3, fzinho f3. Ou seja, derivada de fzinho f3 em relação a z é a derivada do f em relação a z, vezes f3, mais fzinho derivada do f3 em relação a z. Ou seja, derivada do produto de funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Notem que eu desenhei aqui, eu escrevi aqui em colorido, porque se vocês olharem, o que está em vermelho, todo mundo tem f em evidência. Então eu posso colocar o f em evidência e o que sobra é simplesmente o divergente, né? As componentes do divergente de f. Então, todo mundo que está em vermelho aqui, f del f1 del x, mais f del f2 del y, mais f del f3 del z, é exatamente o f, o fzinho, divergente do f. Agora, o que eu escrevi em azul, olhem só, del f del x, del f del y e del f del z são as componentes do gradiente. Agora, f1, f grande 2 e f grande 3 são as componentes do campo vetorial f. Portanto, o que está em azul é exatamente o produto escalar entre o gradiente de fzinho, né, o gradiente de o campo escalar, produto escalar com o f. Portanto, provamos que o gradiente do produto entre o campo escalar e o campo vetorial é o f, o campo escalar divergente de campo vetorial, mais o gradiente de um campo escalar, produto escalar com o campo vetorial. Então, portanto, está demonstrada essa propriedade. Tá? Pessoal, teorema, esse é um teorema. E teorema, além, claro, da beleza e elegância matemática do teorema, né, do formalismo, em particular, vocês podem usar o teorema. Né? Então, o teorema é feito para usar, para se economizar energia. Né? Aqui em cálculo vetorial tensorial. Então, por exemplo, nesses exemplos 10 e 11 da aula passada, a gente viu que a força gravitacional é uma força central, ou seja, ela tem simetria radial, e ela a magnitude dela é constante Newton gravitacional vezes a massa do corpo vezes a massa do outro corpo dividido pela distância radial, né, pela distância entre os dois corpos. Na direção radial, a gente ainda viu que existe um potencial gravitacional, que é Gm mzinho sobre R, e a gente calculou esse gradiente. A gente calculou o gradiente desse campo e deu exatamente a força gravitacional. Então esses são os exemplos 10 e 11 da aula passada. Agora, a gente pode calcular o divergente, né? Olhem só,
Se a gente desconsiderar no momento essas constantes, simplesmente essas constantes, a força gravitacional ela vai proporcional a o vetor posição dividido por r ao cubo. Tá? Então aqui a gente está exatamente calculando o divergente da força gravitacional, despesando as constantes Gzão, né, a constante gravitacional de Newton, a massa do corpo maior e a massa do corpo menor. Tá? É essencialmente isso que a gente está fazendo. Agora, a gente acabou de demonstrar que o divergente de um campo escalar vezes um campo vetorial é o campo escalar vezes o divergente do campo vetorial mais o gradiente do campo escalar, produto escalar com o campo vetorial. Agora, a gente também já mostrou na aula passada que não precisamos reinventar a roda, né? Que toda vez que um campo escalar ele for dependente somente da coordenada radial, ou seja, quando ele tiver simetria radial, o gradiente dele já demonstramos que é simplesmente a derivada do campo escalar em relação a r na direção radial. Tá? Portanto, a gente pode utilizar essas duas expressões e a gente pode, ao invés de fazer as contas em coordenadas cartesianas, né, extenso, cansativo, enfim, a gente pode identificar. Olhem só, este argumento do divergente, ele é o campo vetorial, que é, a gente pode identificar ele como o Fzão, lá do slide passado, e a gente pode considerar, né, aqui 1 sobre R3, que é R a menos 3, exatamente o campo escalar. Então a gente pode utilizar essa expressão. Vocês podem, claro, fazer essa conta em coordenadas cartesianas. Vai dar uma conta bastante extensa. Tá? Então aqui a gente está utilizando os nossos resultados, as propriedades e teoremas para facilitar a nossa vida. Portanto, basta identificar aqui, ó, a gente quer calcular o divergente de um vetor vezes um campo escalar. Tá aqui um campo escalar que é 1 sobre R3 e o vetor é o vetor posição. Notem que aqui a gente viu, né, que o domínio eu tenho que excluir o ponto zero, porque no ponto zero isso daqui dá infinito. Né? Então, para restringindo onde o R for diferente de zero, olhem só, aqui a gente tem um produto R a menos 3 vezes vetor. Então a gente tem um campo escalar vezes um vetor. Aplicando essa expressão, né, essa expressão aqui, do divergente do produto entre o campo escalar e um vetor, vai dar o campo escalar, que é R menos 3, vezes o divergente do R, mais o gradiente de R menos 3, vezes, né, o produto escalar com o vetor posição, que está aqui. Tá? Então é a regra da cadeia para divergentes. Divergente de R foi a primeira coisa que a gente calculou nessa aula. Divergente de R dá 3. Então está aqui o 3. Agora, o gradiente de R a menos 3, vamos utilizar essa fórmula. Olha só. Gradiente de R a menos 3 é a derivada do R a menos 3, que é menos 3 R elevado a menos 4. Tá? Regra do tombo. Na direção radial. Aqui, ó, na direção radial. Só que o vetor posição, né, o versor, o R chapéu, é R vetor posição dividido pela norma dele. Então o vetor posição é igual a norma do vetor posição vezes o vetor radial. E essa norma, esse R, ele pode sair multiplicando o R menos 4 e vai dar R menos 3. Tá? E vai sobrar então o produto escalar entre o versor posição e o versor posição. Como eles são versores, o produto escalar entre eles dá 1, né? Então vai ficar 3R menos 3 menos 3R menos 3, que é igual a 0. Então a divergência desse campo da força gravitacional, né, é igual a 0 para R diferente de 0. A gente pode calcular, né, então a gente calculou aqui R a menos 3 vezes R, né, o divergente desse campo. Agora, existem na física sistemas, física, engenharia, matemática, enfim, sistemas que são descritos
sistemas físicos que são descritos por campos mais gerais. Então vamos calcular o divergente de R elevado a n vezes o vetor posição. De novo, a gente vai utilizar a regra da cadeia para divergentes, regra do produto, né, para divergentes, e que se a função tiver simetria radial, o divergente dela é f' de R na direção R. E basta, então a gente tem o fzinho, que é R elevado a n, identificamos dessa maneira, e o campo vetorial, nessa expressão aqui, identificamos como o vetor posição, que está aqui. Agora, vamos aplicar então essa expressão. Né? O divergente de R elevado a n vezes R é igual a fzinho, que é R elevado a n, vezes o divergente do vetor posição, mais o gradiente de R elevado a n, que está aqui, né? O gradiente de f, produto escalar com R, vetor posição. O divergente de R é igual a 3, está aqui. Gradiente de R elevado a n, vamos utilizar essa expressão. É a derivada do R elevado a n, que é n, R elevado a n menos 1, na direção radial. E vamos substituir de novo o vetor posição pela norma do vetor posição na direção radial. Tá? De novo, esse R aqui em azul, ele pode multiplicar R elevado a n menos 1 e vai ficar R elevado a n. Então esses dois termos aqui tem R elevado a n e R elevado a n. Né? Multiplicar por esse R vai dar R elevado a n. Vamos colocar em evidência, vai sobrar 3 mais n, sendo que quando eu fizer de novo o produto escalar entre o versor R e o versor R dá 1, porque eles são versores e tem norma 1. Né? Portanto, o divergente de R elevado a n vezes R é igual a 3 mais n, R elevado a n. E é isso, é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Né? Isso daqui é um exemplo do divergente de um campo vetorial, né? De um campo vetorial. E o divergente, ele mede exatamente se naquele campo, naquela região, né, local, está havendo aqui uma fonte ou um sorvedouro do campo. Tá? Então, nessa localidade aqui do campo, dá para ver que é inconclusivo, né? Porque da mesma forma que está entrando no campo, está saindo do campo. Então, enquanto a gente não tiver a fórmula do campo, não dá para dizer se é exatamente uma fonte, um sorvedor, ou se o fluido é incompressível. Só para resumir, se globalmente o divergente de um campo vetorial for menor que zero, então, for maior que zero, então isso daqui é uma fonte. Se for menor que zero, vai ser um sorvedor ou um poço. E se for igual a zero, vai ser um fluido incompressível ou solenoidal. Né? Só revisando o que a gente acabou de ver. Como definimos o divergente, é oportuno definirmos também o laplaciano de um campo escalar. O laplaciano, primeiro a gente calcula o gradiente de um campo escalar e, subsequentemente, calculamos o divergente do gradiente. Então, o laplaciano ele é definido como sendo o divergente do gradiente. Bom, a gente sabe calcular tanto o divergente quanto o gradiente. Tá? E o laplaciano ele tem que ser um campo de classe C2 porque a gente tem divergente e gradiente aqui, né? Então, a gente está calculando derivadas de segunda ordem. Então essas derivadas de segunda ordem tem que ser de classe C2. Em coordenadas cartesianas, o divergente de f, o gradiente de f, a gente já viu que a definição dele é del f del x na direção y, mais del f del y na direção j, mais del f del z na direção k. Agora, o divergente, o quê? Então eu tenho um campo vetorial, que é o gradiente de um campo escalar, com essas componentes. O divergente ele calcula as derivadas parciais, né, derivada em relação a x da primeira componente, mais a derivada em relação a y da segunda componente, mais a derivada em relação a z em relação à terceira componente. Isso daqui é del f, a derivada segunda de f em relação a x
mais a derivada segunda de f em relação a y, mais a derivada segunda de f em relação a z. Tá? Então essa daqui é a expressão do Laplaciano em coordenadas cartesianas. O Laplaciano, pessoal, é muito importante. Né? A equação de Laplace, ela descreve várias coisas em eletromagnetismo, quando a densidade de carga é igual a zero, por exemplo. Ela descreve, por exemplo, quando esse Fzinho descrever um campo de temperaturas que não dependa do tempo, tá? Que não varia em relação ao tempo, dá para você ver, então, por exemplo, a distribuição de calor em cima de uma placa. Né? Então, isso daqui, a equação de Laplace, é um caso bem particular da equação de calor. Então, existem muitas aplicações em mecânica de fluidos, termodinâmica, aerodinâmica, eletromagnetismo, tá? E diversas outras aplicações em matemática, engenharia, enfim. Tá? Então, essa é a definição do Laplaciano. Agora, o exemplo 12, calcule o Laplaciano desse campo escalar. O campo escalar, ele toma vetores do plano e leva na função x² mais y² mais z². Tá? Então a gente tem que derivar, a definição, né, do Laplaciano nos levou a derivada segunda do campo escalar em relação a x, mais derivada segunda do campo escalar em relação a y, mais derivada segunda do campo escalar em relação a z. Então, simplesmente utilizando essa definição aqui, a primeira derivada, né, do x² em relação a x vai dar 2x. Mesma coisa, analogamente para o y, analogamente para o z. Agora, se a gente derivar 2x em relação a x, vai dar 2. Derivada de 2y em relação a y dá 2. Derivada de 2z em relação a z dá 2. Então o Laplaciano dessa função é igual a 6. Tá? Um exemplo é como derivar a equação do calor, que a gente já falou 2 aulas, né, sobre a equação do calor. Vamos supor agora que a temperatura seja um campo escalar que depende das coordenadas espaciais e também do tempo. Tá? A gente viu na aula passada que o fluxo de calor é um campo vetorial que satisfaz a lei de Fourier. O fluxo de calor ele é denominado por esse J, né, um vetor, que é menos a condutividade térmica vezes o gradiente da temperatura, já que a temperatura é um campo escalar. Então, no exemplo 13, né, desta aula, vamos considerar um material sólido, qualquer sólido, um material qualquer, com a densidade variável espacialmente e capacidade térmica C. Tá? Pela lei de conservação, isso daqui é a equação de conservação. Tá? A derivada parcial da densidade do material vezes a capacidade térmica vezes a temperatura, tá? Mais o divergente de J é igual a zero. Isso daqui é a lei de conservação de energia. Isso daqui chama-se equação da continuidade. Equação da continuidade. Tá? Agora, como ρ e C são constantes, tá? Em relação ao tempo, então elas saem para fora dessa derivada. Aqui vai ficar só a derivada da temperatura em relação ao tempo. E eu posso substituir o J pela expressão dele. Menos kappa, né, gradiente de temperatura. Está aqui. Gradiente de temperatura. Agora, como isso daqui, né, aqui eu só repeti a equação. Agora, como menos kappa é uma constante, ele também sai, né, do divergente aqui. Então, esse termo aqui, à esquerda, eu simplesmente repito ele, e vai ficar divergente do gradiente. Só que isso daqui é exatamente o Laplaciano, como a gente viu no slide passado. Né? Então, se a gente passar esse ρc, esse termo daqui, para a direita da equação, e dividimos ambos os lados por ρc, então do lado direito da equação aqui, vai ficar kappa sobre ρc. E vamos chamar essa constante de K, que ela é chamada, em termodinâmica, de difusividade térmica do material. Portanto, essa daqui é a equação do calor. Tá? Portanto, a gente viu também que quando a temperatura não depende explicitamente do tempo,
esse lado esquerdo é igual a zero. Então, essa daqui é a equação de Laplace, tá? Que é um caso bem particular da equação do calor. Agora sim, a gente pode analisar aquele exemplo da aula passada, onde um exemplo de um alto forno utilizado em siderurgia, tá? Aqui as paredes do alto forno estão a 900 graus e o ar aqui, exatamente a camada de ar aqui um pouquinho acima do forno está a 50 graus Celsius, tá? E as paredes do forno estão a 900 graus Celsius. E se a gente utilizar essas condições de contorno na resolução desta equação, tá? Se a gente utilizar essas condições de contorno e resolvermos essa equação, vai dar esse perfil aqui de temperaturas. Tá? Vai dar exatamente esse perfil de temperaturas. Então agora a gente pode entender esse exemplo da aula passada, e esse perfil é exatamente a solução da equação do calor, ou seja, a gente resolve para esse campo escalar. Tá? Isso daqui, pessoal, é equação diferencial parcial. A gente vai resolver alguns casos particulares, mas com esse exemplo eu só queria ilustrar o uso, né, do Laplaciano na vida cotidiana, tá bom? Então essa daqui é a solução da equação do calor, cuja expressão numérica a gente perdão, a expressão analítica não vamos obter agora, porém aqui eu já ilustro para vocês o campo de temperaturas. Ou seja, olhem só, daqui perto da parede está bem mais quente, né? E vai ficando mais frio a partir quando o alto forno, né, no limite entre o alto forno e o ambiente que está a 50 graus, vai ficando mais frio. Né? E esse é o perfil de temperaturas desse alto forno. Então acabamos o divergente e na próxima aula a gente vai começar com o terceiro tipo de operador diferencial, que é o rotacional. Então, bom dia para vocês e bons estudos, e façam as listas.